Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 7. Martírio e amor. Atirado ao calabouço, o irmão Corvino passou a experimentar os efeitos da implacável perseguição de Opílio Vetúrio. Ordenações dos assessores de Maximino começaram a aparecer, recomendando o suplício dos chamados desordeiros galileus. Artêmio Cimbro e alguns outros patrícios influentes embalde tentaram opor resistência à chacina criminosa, porque o deplorável movimento alastrou-se irrefreável. Álcio Noviciano, velho guerreiro da Trácia, chegou à cidade em companhia de alguns frumentários na posição de enviado do tirano que comandava o poder, sendo recebido festivamente. Exibições no anfiteatro da cidade foram organizadas com esmero. O amigo de Maximino era portador de cartas diversas às autoridades lugdunenses, recomendando o maior rigor no castigo aos seguidores do culto nazareno. E a fim de corresponder às mensagens ilustres, dezenas de plebeus foram lançados à sanha carnívora de feras africanas ao som de músicas alegres. O benfeitor dos pobres, entretanto, e outros prisioneiros altamente categorizados pela opinião pública foram reservados a interrogatório dirigido pelo destacado visitante. No dia justo, o Tribunal de Audiências regurgitava de povo. Vastas galerias jaziam apinhadas de gente. Todos os adversários da nova fé como que se congregavam ali para a ironia e o escárnio. Renteando quase com o embaixador do imperante Opílio, Galba, Taciano e Súbrio, acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos com sombrio aspecto. Vetúrio, denunciando no rosto envelhecido as extremas aflições que o atormentavam, revelava-se inquieto, levando a destra aos olhos de momento a momento, evidenciando a emotividade de que se via possuído, enquanto Taciano, recordando o enfermeiro abnegado, mostrava no semblante um misto de compaixão e desprezo. Caracterizava-se Galba pela frieza habitual, mas Flávio Súbrio, não obstante decrépito, espreitava os menores rumores do largo recinto com a vivacidade de um felino, parecendo disposto a registrar as mínimas particularidades do espetáculo. O irmão Corvino, escoltado por guardas numerosos, apareceu no grande salão. Esquelético, descorado, falava sem palavras da fome que curtia no cárcere. No pulso, trazia feridas rubras e na face, sinais de chicotadas revelavam o martírio nas celas, onde legionários ébrios costumavam realizar exercícios de crueldade. Mas os olhos do condenado como que se mostravam mais brilhantes. Não era só a paciência que se irradiava deles, demonstrando-lhe a grandeza espiritual, mas também uma superioridade indefinível, misturada de compreensão e piedade pelos verdugos. À frente do missionário, os representantes da casa de Opílio fizeram-se pálidos. Imprecações reboaram de todos os lados, acirrando os ânimos contra o apóstolo indefeso. Abaixo o feiticeiro, morte ao assassino, suplício ao matador de mulheres e crianças. Impropérios como esses eram bramidos à solta por centenas de lábios duros e espumejantes. Quinto Varro, porém, que a consciência tranquila parecia coroar de imperturbável serenidade, passeou o olhar calmo e bondoso pela assembleia irritada, e a multidão aquietou-se de chofre, qual se fora dominada por força irresistível. O próprio Álcio, habituado à agressividade da caserna, estava surpreendido.
Levantou-se imponente e, tentando em vão assumir o aspecto respeitável de um magistrado, arengou por alguns minutos, salientando as preocupações do governo na eliminação do culto proibido e advertindo os cidadãos contra a ideologia religiosa que pretendia confundir escravos e senhores. Em seguida, dirigiu-se solenemente ao presbítero, notificando: creio-me exonerado de qualquer consideração para com os prisioneiros sem títulos que os recomendem ao respeito do Estado. Contudo, tantos empenhos foram interpostos junto de minha autoridade em vosso favor, tantas famílias aristocráticas se interessam por vosso destino, que me sinto no dever de ajuizar quanto à vossa situação com especial benevolência. Corvino escutava o legado serenamente, mas insopitável inquietude dominava a multidão. Sois acusado de haver provocado a morte de uma criança, prosseguiu Novaciano impertigado, para cultivar sortilégios malignos e de haver assassinado uma distinta dama patrícia doente e irresponsável, depois de atraí-la, provavelmente com promessas de cura imaginária. Todavia, ponderando as solicitações de vários principais, dignar-me-ei analisar o processo alusivo às culpas referidas, tratando-vos como cidadão do Império. Mas, antes de tudo, desejo certificar-me de vossa fidelidade às nossas tradições e princípios, de vez que sois indicado como membro da seita renegada, para cuja extinção não possuímos outros recursos que não sejam o exílio, a punição ou a morte. Fez ligeiro intervalo, fixou o presbítero de frente, buscando em vão suportar-lhe o olhar confiante e calmo, e inquiriu: em nome do imperador Maximino, exorto-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Varro, concentrado em si mesmo, evidenciando longa distância espiritual da atmosfera de crueldade e pequenez que predominava no recinto, respondeu com firmeza e simplicidade: ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar minha fé. Que ousadia! Exclamou Novaciano, encolerizado, enquanto o populacho prorrompia em gritos. Morte ao traidor! Degolem o celerado! O religioso, porém, não expressou a mínima alteração facial. O juiz agitou o pequeno martelete de bronze, exigindo silêncio, e voltou a interpelar. Sois atrevido até ao insulto? Rogo-vos desculpas se a minha palavra incomoda, no entanto, indagais e respondo por minha vez. A atitude serena e digna de Corvino de novo impusera quietação à grande assembleia. Álcio enxugou o suor copioso que lhe corria da fronte enrugada e tornou: confessais então vosso conúbio com a seita maldita dos nazarenos? Não vejo qualquer maldição nela, replicou o preso sem azedume. Os seguidores do Evangelho são amigos da fraternidade, do serviço, da bondade e do perdão. O emissário de César passou a destra pela calva oleosa, brandiu um bastão de prata no estrado em que se apoiava e bradou: sois apenas velha quadrilha de mentirosos. Que fraternidade poderia ensinar-vos um galileu desconhecido que vos induz ao suplício há quase 200 anos? Que serviço prestaríeis à coletividade pregando a indisciplina entre os escravos com falaciosas promessas de um reino celestial? Que bondade exerceríeis conduzindo mulheres e crianças ao espetáculo sangrento dos circos? E que perdão conseguireis exemplificar quando o vosso heroísmo não passa de vileza e humilhação? Varro percebeu a dureza intelectual do inquiridor e objetou:
Nosso mestre padeceu na cruz por sentir-se o irmão maior da humanidade, necessitada não de força bruta ou de violência, mas de valor moral, para compreender a grandeza do Espírito Eterno. O serviço para nós não é a exploração do homem pelo homem, e sim o livre acesso da criatura ao trabalho, para o engrandecimento dos méritos pessoais de cada um. A bondade em nosso campo de ação Alcio, entretanto, cortou-lhe a palavra, gesticulando furioso. Calai-vos, por que aturar o vosso sermão sem nexo? Ignorais, porventura, que posso decidir sobre o vosso destino? Nossos destinos jazem nas mãos de Deus, retorquiu Varro sereno. Sabeis que posso lavrar a vossa sentença de morte? Respeitável legado, o poder transitório do mundo está em vossas determinações. Obedecei a César, ordenando o que vos aprouver. Obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. Novaciano trocou o expressivo olhar com Vetúrio, como se estivessem acertando em silêncio os pontos de vista que lhes eram comuns, e clamou: não tolero o sarcasmo. Convocou um dos assessores e recomendou que o prisioneiro recebesse 3 chicotadas de relho curto à boca. Um guarda de aspecto feroz foi escolhido. Varro, enquanto açoitado, parecia em oração. O sangue borbotava-lhe dos lábios, escorrendo sobre a túnica humilde, quando um jovem, aproximando-se, ajoelhou-se junto dele e exclamou em pranto: Pai Corvino, eu sou teu filho. Recolheste-me quando eu vagava na rua sem ninguém. Deste-me uma profissão e uma vida digna. Não sofrerás sozinho. Estou aqui. Todavia, no estupor geral que a sina impunha aos circunstantes, o benfeitor ferido, embora sangrando, inclinou-se para o rapaz e rogou: Crispo, meu filho, não afrontes a autoridade. Por que te rebelas assim, se ainda não foste chamado? Meu pai, soluçou o jovem, quase menino, também quero testemunho. Desejo provar minha fidelidade ao Senhor. E voltando-se para o representante de César, declarou: eu também sou cristão. Corvino acariciou-lhe os cabelos em desalinho e continuou: esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a morte e sim a da vida? Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderás honrar o nosso Mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele, em benefício dos nossos irmãos em humanidade, e por ele sofrendo dia a dia. Vai em paz. Não desrespeites o mensageiro do imperador. Como se o ambiente estivesse magnetizado por forças intangíveis, o moço, enxugando as lágrimas, saiu sem ser molestado por ninguém. Tornando a si da surpresa que o senhoreara, Novaciano reergueu a voz e considerou: o legado de Augusto não pode perder tempo. Sacrificai aos deuses e o processo que vos envolve o nome será examinado atenciosamente. Não posso, insistiu Corvino sem afetação. Sou adepto do cristianismo e nessa condição desejo morrer. Morrereis então, gritou Alcio indignado, e assinou a sentença, indicando o campo próximo em que o prisioneiro seria decapitado no dia seguinte, ao amanhecer. Varro escutou-a sem modificar-se. A fé e a tranquilidade imperturbáveis fulgiam-lhe no semblante. Na assembleia, contudo, reinava amplo mal-estar. Opílio e Galba abraçaram o legado com visíveis sinais de satisfação. Taciano, porém, sentia-se inexplicavelmente angustiado,
lutando consigo mesmo para sobrepor-se a qualquer ato de simpatia. As conversações que mantivera com o enfermeiro em outro tempo afloravam-lhe a memória. Aquele homem ultrajado e abatido impunha-se-lhe a admiração, ainda mesmo contra a sua própria vontade. Tudo faria para não pensar, mas a grandeza moral dele confundia-o e o chamava à reflexão. Instintivamente inclinava-se a defendê-lo. Contudo, não seria lícito conceder a si mesmo tal aventura. Corvino poderia ser um gigante de heroísmo, mas era cristão. E ele, Tassiano, detestava os nazarenos. Afastou-se alguns passos a fim de apreciar a soberba estátua de Têmis que jazia no recinto. Mas alguém correu ao encontro do condenado que voltava à prisão resignadamente. Esse alguém era o velho Flávio Súbrio, que se abeirou do religioso e disse-lhe em voz baixa: Reconheço-te. Agora não alimento qualquer dúvida. 20 anos não me fariam olvidar-te. Quinto Varro lançou-lhe dolorido olhar, sem nada responder. O antigo lidador, todavia, recebeu-lhe o silêncio como sendo a confirmação que aguardava. E, contendo a custo o pranto que lhe ennevoava os olhos, segurou-lhe as mãos que pesadas algemas enlaçavam e acentuou: Meu amigo, não teria sido mais suave a tua morte no mar? Como me pesa haver cooperado para o teu sacrifício. Como lastimo a tua infortunada sorte, observando o fardo de angústia que te verga os ombros. O interpelado, porém, sorriu triste e replicou: Súbrio, a escravidão a Jesus é a verdadeira liberdade, tanto quanto a morte, em companhia do nosso divino Mestre, é a ressurreição para a vida imperecível. Só um fardo deveremos temer, o da consciência culpada. E reparando-lhe com surpresa as lágrimas de sincera compunção que não chegaram a transbordar, acrescentou: Se procuras agora algum meio de acesso à verdade, não deixes para amanhã o teu encontro com o Cristo. Faze alguma coisa por tua salvação e o Senhor fará o resto. Nesse instante, porém, o chefe de vigilância, acreditando que Súbrio insultava o prisioneiro, abeirou-se de ambos e vociferou sarcástico: Nobre romano, deixa comigo este feiticeiro. Prepará-lo-ei a bastonadas para o espetáculo de amanhã. E antes que Súbrio estupefato pudesse mover-se, Varro foi arrastado de novo para o cárcere. Desde esse momento, porém, o velho guerreiro em disponibilidade pareceu tomado de incompreensível perturbação. Desligou-se dos amigos íntimos, dirigiu-se apressadamente à herdade, retirou de antigo cofre todas as peças de ouro que possuía e voltou ao centro da cidade, procurando os companheiros do irmão Corvino. Nos arredores da igreja, num telheiro abandonado, encontrou Ennio Pudens, por indicação de algumas mulheres piedosas. Deu-se a conhecer ao clérigo respeitável e entregou-lhe para a igreja de João, onde todo o dinheiro que pudera amealhar durante anos, rogando-lhe abençoar as suas novas resoluções. Ennio, comovido, orou em companhia dele, deprecando a assistência celestial e confortando com generosas palavras de bondade, compreensão e fé. Apesar de semelhante socorro, o velho soldado parecia diferente, abstraído, dementado. Em vão, Opílio procurou em casa. Debalde Tassiano buscou-lhe a companhia. Súbrio retirara-se para o campo, mantendo-se em meditação a reconsiderar os caminhos percorridos. Tornou ao ambiente doméstico nas primeiras horas da madrugada, mas não conseguiu acalmar-se. Quando Vetúrio veio acordá-lo para seguirem juntos no rumo do campo da execução, já havia seguido para o local onde Galba e o pai a ele se reuniram. Tassiano absteve-se.
alegou súbita indisposição orgânica a fim de subtrair-se ao espetáculo. Não desejava enfrentar a presença de Corvino, cuja serenidade o molestava. Não obstante a hora matutina, vasta multidão se aglomerava na Praça Livre, não faltando grande número de personalidades eminentes, inclusive Novaciano, que se sentira fortemente impressionado com a resistência moral do prisioneiro. Atendidas as formalidades então vigentes, o representante de Maximino ordenou ao carrasco se aproximasse. O irmão Corvino, evidenciando indescritível ansiedade no olhar percussiente e lípido, fitava o grupo de Opílio, à procura de alguém que não aparecia. Pesados momentos transcorreram. A natureza, como que indiferente aos crimes e aos infortúnios dos homens, engalanava-se de luz. O sol coroava a paisagem com raios de ouro, enquanto o vento cantava em sopros frescos, carreando para longe a fragrância das ramarias em flor. Entristecido, de vez que não conseguira surpreender Tassiano na assembleia popular que o rodeava, Quinto Varro passou a oração silenciosa. Espiritualmente distanciado do ensurdecedor vozerio, observou que vultos luminosos o acariciavam. Lembrou-se insistentemente do venerando Corvino e sentiu-se consolado com a perspectiva de igualmente morrer na reafirmação de sua fé. Procurava aguçar os sentidos para penetrar com segurança no mundo invisível, quando escutou os gritos estentóricos de alguém junto dele. Era Flávio Súbrio que bradava possesso. Eu também sou cristão. Abaixo os deuses de pedra. Viva Jesus! Viva Jesus! Prendam-me! Prendam-me com razão. Sou um assassino que se transforma. Já matei muitos. Matem-me agora também. Infelizes romanos, porque converterdes a honra dos antepassados num rio de sangue. Somos todos celerados sem remissão. Quero, por isso, a nova lei. Em meio da perplexidade geral, Vetúrio abeirou-se do aristocrático visitante e informou: Ilustre Novaciano, apresse a execução. Flávio Súbrio é comensal de minha casa há muitos anos e acaba de enlouquecer, talvez em razão da idade avançada. Incumbir-me-ei de afastá-lo sem qualquer inconveniência. A ordem foi expedida. O condenado ajoelhou-se. Artêmio Cimbro, que ninguém ousava incomodar em virtude das suas prerrogativas, aproximou-se dele valorosamente e cobriu-lhe o rosto com pequena toalha de linho tenuíssimo, a fim de que a cena brutal lhe não ferisse a visão. Glabro Hércules, antigo gladiador do anfiteatro, agora convertido em verdugo, ergueu o gládio, com mãos trêmulas, descendo o instrumento sobre o pescoço da vítima. Todavia, poderes invisíveis atuavam para que o gume da espada não atingisse o lugar visado. Havendo desferido o terceiro golpe, recebeu do legado de César a determinação de sustar o serviço. Existia uma lei proibindo o quarto golpe em qualquer decapitação. Quinto Varro, banhado em sangue, foi por isso transferido para o calabouço, onde agora lhe assistia o direito de morrer lentamente. Vetúrio acompanhou as mínimas particularidades do quadro terrível sem alterar-se, e quando voltou a procurar por Flávio Súbrio, que se distanciara para não ver a horrenda exibição, não mais o encontrou. O cliente de Opílio tomara um carro e voltara rápido para casa. Profundamente transtornado, quase irreconhecível, convocou Tassiano a entendimento particular e passou a narrar-lhe o passado, sintetizando quanto possível. O moço patrício, boquiaberto e aterrado, ouvia-lhe as reminiscências quando Vetúrio chegou suarento e aflito
e, adivinhando o que se passava, tentou interrompê-lo. Flávio Súbrio enlouqueceu, rugiu irado. Não, Tassiano, não, protestou ele em voz firme. Meu juízo não está desequilibrado. Minha saúde nunca foi tão robusta quanto agora. Minha consciência apenas acorda para justificar a si mesma. Tenho crimes sobre crimes. Não perpetrarei mais esse, o de ocultar-te a realidade. Corre ao campo da execução, e se teu pai ainda vive, não lhe prives do teu carinho à última hora. Seguirei contigo, seguirei contigo. Opílio, desesperado, revelando o comprometedor desequilíbrio, que de modo algum se coadunava com o seu temperamento calculado e cortês, interferiu gritando: Cão, recua! Não quebrarás a harmonia de minha casa. Não menosprezes a memória do pai de Tassiano, que sempre nos foi extremamente sagrada. Com as veias entumecidas, denunciando a emotividade que lhe oprimia a alma, Súbrio estampou feroz expressão na fisionomia, dantes fleumática e impenetrável, e retorquiu: Não é verdade, Tassiano. Opílio recomendou-me apunhalar Quinto Varro sobre as águas, mas por gratidão ao passado poupei-o, assassinando um apóstolo que o acompanhava e que certamente lhe legou o nome. Ainda que eu morra, estou agora mais aliviado, quase feliz. Extravasei o fel que me envenenava o coração. Expeli algo de minha própria baixeza. Mas não percamos tempo. Sigamos. Vetúrio, porém, de imediato, cingiu-lhe a cintura e imobilizou-lhe os braços, chamando os servos, alarmado e lívido. Escravos musculosos, em obediência ao amo, trancafiaram-no em aposento primorosamente mobiliado, mas escuro e triste. O lidador do pretérito, não obstante a senectude, mostrava naquela hora a agilidade de um tigre posto a ferros, tentando reagir à altura da agressão. Todavia, antes que Opílio e o esposo de Helena se retirassem, Súbrio calou-se inexplicavelmente. Brilhavam-lhe agora os olhos, tomados de estranha lucidez, e, transcorridos alguns instantes, falou pausadamente: Tassiano, minha história é a versão real dos fatos. Algo me diz ao espírito que teu pai ainda não partiu. Vetúrio encarcerou-me, supondo asfixiar a verdade. Naturalmente acredita que poderá reter-me, quanto fez com a tua desventurada mãe. Entretanto, engana a si mesmo, mais uma vez. E já que me sinto impossibilitado de uma confissão à frente do legado de Augusto, a fim de receber o castigo que mereço, morrerei para que creias em mim. Troco minha vida prejudicial e inútil pelos momentos de consolo que Varro nos merece. Opílio desferiu uma risada nervosa, reiterando a convicção de que o companheiro delirava. Súbrio, no entanto, continuou calmo, dirigindo-se ao rapaz. Quando eu tiver punido a mim mesmo, pondera a minha revelação e não vaciles. Vetúrio, porém, impediu qualquer novo entendimento. Arrastou o genro para o interior doméstico, convidando-o a preparar-se para a refeição. No triclínio, buscou dissipar a tristeza do filho adotivo, ensaiando conversação alegre e calmante, e, fim do repasto, passaram a breve repouso em amplo terraço, ambos procurando distração e refazimento. Quando o filho de Cíntia parecia mais animado, eis que surge Epípodo, muito pálido, anunciando que o velho Súbrio se dependurara na grade mais alta da câmara-prisão. Entriado e Padastro entreolharam-se, apavorados.